galera do TJ. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está aí assistindo a nossa aulinha de administração pública. E nós vamos continuar hoje, na nossa segunda aula, ao assunto que a gente começou lá na primeira aula, tá? Por quê, gente? Né? Apesar da gente ter feito bastante questões na primeira aula. Porque, primeiro, é um assunto muito perguntado pela FGV, né, e que a FGV gosta muito, e nós temos muitas questões de 2014. Então, assim, a gente tem que trabalhar para vocês enxergarem, né, exatamente isso, que a FGV colocou muitas questões em praticamente todos os concursos que ela realizou, né, que tinha administração, estava esse assunto. Então, assim, grande chance de que caia esse assunto. Então, quanto mais questões a gente fizer, melhor para a gente, tá bom? E aí só vamos continuar, tem mais algumas questõezinhas aqui, né? E a gente já passa para outro assunto, tá? Pega aí a questão 13. O modelo burocrático weberiano é um modelo organizacional que desfrutou notável disseminação nas administrações públicas durante o século XX em todo o mundo. O modelo burocrático é atribuído a Max Weber porque o sociólogo alemão analisou e sintetizou suas principais características. Ao tratar do modelo burocrático weberiano, é possível afirmar que ele, vamos lá, olhando para as palavrinhas do bem, certo? Letra A, apoia-se na autoridade carismática como fonte de poder dentro das organizações. Gente, quando a gente falou, né, na realidade a gente não falou, então vou falar agora, né? Aí eu disse, quando a gente falou, aí eu me lembrei que a gente fez o bizuzinho, né, falou de Weber, falou da administração burocrática, mas não entrei em detalhes sobre a administração burocrática, assim, no sentido de quando que ela foi criada e tudo. E aí, só para você entender, né, porque de vez em quando eles podem colocar isso na prova. A administração burocrática, ela foi concebida no século XIX, tá certo? Por Max Weber, que foi um dos grandes pensadores, sociólogos, que, na realidade, o que ele estudava era as formas de poder, existentes na sociedade. Ou seja, como que, né, existia, ou como que o poder era exercido na sociedade moderna, naquele tempo, certo? E ele conseguiu analisar 3 formas de poder. A primeira forma de poder é o poder patrimonial, e esse a gente falou na aula passada, que é, na realidade, você exerce poder por uma questão tradicional e hereditária, ou seja, você é legitimado no poder porque você recebeu aquilo, né, sob ordens da tradição, né, de acordo com a hereditariedade, por conta do nome da tua família, porque você é parente, porque você é amigo, ou porque você é favorito, ou seja, por uma questão hereditária ou por uma concessão ali de um título, né, no caso do tempo da monarquia. E mesmo depois continuou essa forma de gestão, ou essa forma de poder, porque a gestão é uma forma de exercer poder, né, de um sobre o outro, continuou, né, nas empresas, né, que eram colocadas, nas empresas privadas, nas indústrias, nas quais no escritório, né, trabalhavam os amigos, os parentes, ou seja, os amigos do dono que ele contratava para trabalhar perto dele. Tá certo? Só que Weber, ele estabelecia, ou ele enxergava, que essa forma de poder patrimonial não se coadunava com o mundo capitalista e com a busca da eficiência. Por quê? Porque os amigos, os parentes e os favoritos, eles são leais e não são eficientes. Ou seja, a palavrinha do bem para a administração patrimonial é a lealdade, a pessoalidade, tá certo? Que vai de encontro à necessidade de eficiência e de produtividade. Porque daí as pessoas, no caso de produtividade, têm que ser mais, né, eficientes, têm que ter mais conhecimento, que nem sempre os amigos do rei têm. Perfeito? E aí ele disse que essa forma existia, mas não era essa que ele defendia. A outra forma de poder que ele disse que existia na sociedade era o poder carismático. O poder carismático, gente, não é hereditário, né, não é transferível, né, e a gente diz, né, segundo Weber, que ele é místico, transcendental, e ele é próprio da pessoa. E mais, que ele é efêmero. Por quê? A qualquer momento você pode perder, né? E aí tem mais, a gente legitima aquela pessoa no poder, ou seja, eleva a pessoa ao poder, por uma questão
pessoal, carismática, tá certo? E aí a gente tem vários exemplos na sociedade moderna, né, como Gandhi, como o próprio Hitler, que foi um líder do mal, carismático do mal, mas foi um líder, né, que trouxe aí multidões aí, né, o seguindo, tá certo? Então, a gente tem exemplos de líder carismático. Só que o que Weber defendia era o poder racional legal. Né? E o poder racional legal era exatamente baseado na racionalidade e na legalidade. E tinha como pressuposto, como a gente viu aula passada, a meritocracia, o formalismo, a ideia de carreira, o profissionalismo e a hierarquia, tá certo? Ou seja, manda quem pode e obedece quem tem juízo, visando o máximo de eficiência e o máximo de produtividade. E aí ele dizia que esta forma, né, a forma que ele chamou de poder racional legal exercido, né, era a forma que se coadunava com o mundo capitalista, que era o mundo que estava nascendo naquele período no século XIX. Que a gente tinha vivido aí a primeira Revolução Industrial, a gente tinha vivido aí a segunda Revolução Industrial, depois de por volta da metade do século XVIII, né, e estávamos aí avançando aí no desenvolvimento do mundo todo, tá certo? Então, ele falava dessas três formas de poder: patrimonial, carismático e o poder racional legal, que ele chamou de burocrático. Então, de cara, a letra A não é, porque ele diz aqui, né? O modelo, ao tratar do modelo burocrático weberiano, é possível afirmar que ele apoia-se na autoridade carismática como fonte de poder dentro das organizações. Isso está falso, né? Na realidade, ele falava que existia a autoridade carismática, existe, mas não é isso que faz com que o modelo burocrático, não é isso que apoia o modelo burocrático. O modelo burocrático se apoia no poder racional legal, ok? Letra B, valoriza remunerações diferenciadas para empregados que desempenham tarefas semelhantes. Pelo contrário, né, gente, isso é próprio do poder patrimonial, que mesmo empregados desempenhando tarefas semelhantes, né, eles recebem, né, remunerações diferentes, porque o critério da remuneração é um critério da pessoalidade e não do exercício da profissão, tá bom? Então, não é essa a base do poder burocrático. Letra C, utiliza a separação entre planejamento e execução das atividades no contexto organizacional. Gente, a ideia básica da administração burocrática era separar, né, o que era público e privado. Era o trabalhador especializado. E aí a ideia de especializar significa você fazer uma única tarefa. Então a gente diz que há os que pensam e há os que executam. Há os que pensam, os que executam e há os que controlam. Ou seja, a base é a separação das funções. A base é o trabalhador especializado. E a ideia era separar também o patrimônio público do patrimônio privado. Separar o político do burocrata. Porque o político estabelece os fins. E o burocrático diz os meios que vão ser realizados para o alcance dos fins. Tá certo? Então, como a gente diz, né? O político pode prometer, que não necessariamente significa que ele vai fazer. Por quê? Porque depois, na prática, o burocrata é que vai entrar com suas ações para que, né, vai ver na lei aquilo que pode ser feito para que atinja os fins que foram prometidos pelo burocrata, pelo político, tá certo? Então, é a total separação entre o patrimônio público e privado, entre o que estabelece o político e o administrador, é a separação entre o dono da empresa, ou o filho do dono da empresa, e um executivo profissional, né, que está lá sendo contratado, porque ele tem mérito para isso, né, e o filho do dono, ou o dono não necessariamente precisa mandar, né, porque às vezes ele não tem mérito para isso, então a gente vai separar. E essa é a base, né, e essa base, a gente diz que é construída a partir do trabalhador especializado, né, que visa combater a corrupção e o nepotismo, tá certo? Separando, né, cada um fazendo alguma coisa, cada um no seu quadrado, tá certo? Para que uma mesma pessoa não faça tudo e aí gere o que a gente chama de corrupção, que é próprio da administração patrimonial, ok? Então, a nossa letra correta é exatamente a letra C, que fala em separação
entre funções, separação entre tudo. Essa é a base da administração burocrática. Vamos ver agora o que tem de errado na D, já que a gente achou a certa. Volta o seu foco às necessidades do cidadão para a construção das políticas públicas. Gente, a administração burocrática, ela deveria atender às necessidades do cidadão, não é que ela não deveria, mas ela se mostrou ineficiente. Por quê? Porque o foco dela passou a ser o controle de processos, passou a ser o controle a priori, tá certo? E mais, passou a ser as normas e os regulamentos, como se fosse um fim em si mesmo. Como a gente falou, um modelo autorreferido, ou seja, a referência era ele mesmo, tá certo? Então, volta o seu foco para as necessidades do cidadão, não é um pressuposto da administração burocrática. Não obstante, ele deveria ter sido. Mas a ideia aqui é a administração gerencial, que volta o seu foco para as necessidades do cidadão, tá bom? E a letra E alcança alto grau de personalismo e clientelismo, devido às suas características teóricas. Isso também é próprio de uma administração patrimonial, que exatamente alcança alto grau de personalismo e de clientelismo. A palavra pessoal, clientelista, oligarquia, isso é próprio da administração patrimonial, sobretudo no Brasil, tá bom? Então, fechado essa questão. Vamos para 14. A dominação, em geral, é um fenômeno que permeia a maioria dos tipos de ação social, inclusive as relações econômicas e políticas. A dominação pode ser fortalecida de duas formas: por meio da legitimação ou por meio de uma equipe administrativa. Weber mostra que cada forma de dominação corresponde a um formato específico da administração. E cada uma dessas administrações é organizada e remunerada de forma distinta. Muito bem. O tipo de dominação caracterizado pela obediência, que é aqui que interessa, né? O tipo de dominação caracterizado pela obediência, inspirada pelo caráter extraordinário do líder, gente. Ou seja, o que é o caráter extraordinário do líder? É um caráter que ele tem místico, né? Que é dele, próprio dele. Que caráter é esse? Weber tratou de 3 formas de legitimação. Ele disse que havia a legitimação patrimonial, que a gente viu agora, a legitimação carismática e a burocrática, né? A patrimonial é hereditário, a base dela não é o poder extraordinário do líder, é a hereditariedade, é a família, o clã, certo? A administração burocrática, a base de legitimação é a meritocracia. E a única que diz que a base de legitimação é o poder extraordinário, místico e transcendental do líder é a administração carismática, tá certo? Letra C é a nossa resposta. Aí ele coloca outras coisas aqui que não tem nada a ver, né? O legal, na realidade, é o racional legal, né? O feudal é o que não combina com o tipo agora atual, e o feudal é patrimonial também, né? E não é na idade moderna. Então, só ficamos com a letra C, que é a carismática. Muito bem, vamos para 15. A nova gestão pública, ou New Public Management, que representa uma importante mudança de paradigma na administração pública internacional, tem como características, vamos para as palavrinhas do bem da nova gestão pública, que é a mesma coisa que a nossa administração pública gerencial, que é a mesma coisa que o nosso paradigma pós-burocrático, que a gente já estudou e viu quais eram as palavrinhas do bem, tá certo? Então, vamos lá, letra A. Utilização de modelos colegiados de deliberação e participação na sociedade. Gente, isso não tem nada a ver com a administração pública gerencial. Aliás, esses modelos colegiados de deliberação já existiam desde antes
tá certo? Desde antes, quando foi constituído lá no Estado oligárquico, na República Velha, Supremo Tribunal Federal, depois, quando foi constituídos os tribunais de contas, que são exatamente órgãos colegiados que tomam decisões, né, a partir, né, dessa decisão de todos os membros que estão ali. E o grande objetivo desses órgãos colegiados é trazer a impessoalidade, né, e é trazer várias opiniões para o mesmo caso. Então, essa deliberação colegiada tem nada a ver com a característica da administração gerencial, tá bom? Letra B, fortalecimento nas leis e normativos para a separação do público e privado. Gente, isso aqui é do bem para quem? A administração pública burocrática. Quando falar de leis, normativos, ou seja, baseado em regras, regulamentos, e quando for que você falar da separação entre patrimônio público e privado, separação entre o político e o administrador, separação entre o dono da empresa e o filho, está falando de administração burocrática. Nós acabamos de ver isso na outra questão, certo? C, utilização de ferramentas de controle de custos, eficiência e gestão por resultados, gente. Olha só, perfeito, eu não li nem o resto, mas já marquei. Por quê? Porque a eficiência está lá no caput do artigo 37 e foi objeto da emenda constitucional 19/98, que é a emenda da reforma, ok? Ou seja, o princípio da eficiência é o princípio básico, é o princípio, né, que dá base à administração gerencial. A gestão por resultados, sem dúvida. A gente viu que a administração burocrática trabalha a gestão por processos, ou a gestão de processos, desculpa, gestão de processos, porque a gestão por processos é da administração gerencial, ou seja, a visão transversal. A visão de processos, é uma visão vertical, tá certo? E aí é burocrático, tá? E a gestão por resultados, que é o controle a posteriori, que a gente sabe que é. Então, perfeito. E fora isso, você pode dizer até que há o controle de custos. Você não pode dizer, ó, vê que coisa interessante. Como as palavrinhas são interessantes. Quero que você preste atenção. Se ele disser controle de custos, tá ótimo. Mas se ele disser que o foco é o custo, você fica ligado, porque isso não é, né, a base da administração gerencial. A administração gerencial, ela não tem como foco o custo. Ela tem um controle de custo, de desperdícios, de busca de qualidade, perfeito. Mas o foco dela não é o custo. Já na administração burocrática, a gente pode dizer que o foco dela é a visão operacional, ou seja, olhar o custo do que está acontecendo. Aí você diz assim, mas Beth, a administração gerencial também não olha para o custo? Claro que olha, mas não é o foco. Ou seja, você tem que ser eficiente, mas você também tem que ser eficaz e tem que ser efetivo. E já já você vai entender o que eu estou te dizendo, porque a gente vai falar um pouquinho de indicadores, né, o próximo assunto, e aí a gente vai estudar o que significa dizer eficiência, eficácia e efetividade. E aí a gente vai dizer também que a efetividade é a razão de ser da organização. Ou seja, a efetividade é a dimensão maior. E a eficiência é importante, mas a efetividade que é maior. Aí você está dizendo assim, pensando, eu sei que você está pensando assim, mas Beth, o que tem lá no artigo 37, caput da Constituição, não é efetividade, é eficiência. Aí eu vou dizer para ti, aquela eficiência que está lá no artigo 37, caput, gente, ela traz uma concepção generalista do tema. Ou seja, é o que a gente chama de lato sensu, ou seja, de senso geral. Né? Na realidade, o legislador, né, que não sabe a diferença entre eficiência, eficácia e efetividade, colocou tudo do ponto de vista da eficiência, como se a eficiência fosse tudo. Mas, em prova de concurso, a gente tem que ter clareza de que essas dimensões são diferentes. E a gente vai ver que as questões da FGV são assim, para separar. Né? O que é eficiência? O que é eficácia? O que é efetividade? No sentido estrito do termo, não no sentido geral que está colocado lá na Constituição Federal, tá bom? Então, a ideia de eficiência e a ideia de controle de custos é perfeita. O que não seria muito bom é ele dizer que é foco no custo, porque isso não é, né, o foco não é no custo, é de uma forma geral em tudo que traga benefício para a sociedade, tá bom? Então, a C correta. D, utilização de políticas para redução
das desigualdades sociais. Gente, isso não é a ideia da administração gerencial. Políticas para tratar da desigualdade social. Quem atuou com isso foi o Estado do Bem-Estar Social, né? Que aí atuou com políticas sociais, tá certo? A gente falou até disso nas ondas, né? Que eu disse do Estado do Bem-Estar Social, que durou de 30 até 80. Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu, ele passou a se chamar de social-democrata. O que significa? Que ele ia empreender políticas sociais para tentar reduzir as desigualdades sociais, como está aqui. Mas isso não tem nada a ver com o modelo gerencial. Isso é um modelo político adotado, não tem nada a ver com gerencialismo. O gerencialismo, gente, é uma forma de gestão e que não trabalha, digamos assim, o foco não é atender às desigualdades sociais. O foco é gerenciar a máquina pública da melhor forma possível para que possa atender os interesses do cidadão, tá certo? Esse foco de diminuir as desigualdades sociais é um foco político que não tem nada a ver com a nova gestão pública, tá bom? E a letra E, utilização de redes interorganizacionais e contratos relacionais. Gente, a utilização de redes interorganizacionais está perfeito, tá certo? Está certíssimo isso. Porque hoje a gente fala, inclusive, em Estado-rede. O que é o Estado-rede, né? Aí você pega uma rede de pesca e você olha aqui qual é a concepção de Estado-rede. É o Estado que se une por nós a múltiplos parceiros voltados para colaboração, tá certo? Para terceirização daqueles serviços. Em vez do Estado, a gente falou isso, ser um executor direto das políticas públicas, o Estado vai ser um fomentador, né? E aí ele vai dar a terceiros para executar. E ele vai só fomentar. Ele vai dar para quem sabe fazer, porque o objetivo é atender às necessidades do cidadão, tá certo? Então, a utilização de redes entre organizações está certo. O que é contratos relacionais? Tem nada a ver, isso nem existe. Contratos relacionais. Existe contrato administrativo, existe contrato de gestão, existe consórcio. Contratos relacionais que relacionam as pessoas, não existe isso no direito administrativo, né? E não existe esse termo, tá bom? Então, inventaram isso para enganar a gente, porque como é redes interorganizacionais, aí ele botou contratos. Na realidade, o que a gente tem é contrato de gestão e termo de parceria, que são exatamente os termos que a gente usa para manter relações com outras organizações. Tá bom? Ou então a PPP, que aí a gente faz um contrato normal, né? Não é nem contrato de gestão, nem contrato, nem termo de parceria, certo? Então vamos embora para a próxima. Ah, mudamos de assunto. E aí chegamos nos indicadores de desempenho, e aí eu coloquei junto, né? Conceitos de eficácia e efetividade aplicados à administração pública, avaliação e mensuração do desempenho organizacional. São todos os 3 assuntos que estão diretamente relacionados, tá bom? E aí vamos aos bizus, às dicas desse tema, né? Para que a gente possa responder tudo com bastante clareza, né? E aí quando a gente começar nas questões, a gente vai direto, como a gente fez agora, né? No modelo da nova gestão pública. Né? E aí, quando a gente fala de indicadores de desempenho, a primeira coisa, né? Quando que surgiu isso? Né? Minha gente, lá no plano diretor da reforma, em 1995, quando Fernando Henrique Cardoso assumiu, a gente disse que ele precisava resgatar a governança. E o que é a governança? Né? A governança é a forma de gestão, né, dentro da máquina pública para que pudesse viabilizar a implantação das políticas públicas, certo? Para resgatar a governança, ele criou um plano, que a gente falou que era o plano para dirigir a reforma do aparelho do Estado, tá certo? E dentro dessa ideia de plano para dirigir, o que ele colocou lá é que nós deveríamos mudar a forma de gestão, que era essa nova administração chamada de gerencial. E a administração gerencial se volta para o controle de resultados, para o controle dos objetivos que a gente quer alcançar. Como que a gente vai fazer para mensurar se a gente alcançou ou não os objetivos? A única forma é através do que a gente chama de indicadores de desempenho ou indicadores de resultado, né? E o que significa isso, gente? Indicadores são métricas
que permitem que a gente acompanhe um evento, uma ação, um acontecimento ou um resultado, que é um evento, que é uma ação, que é um acontecimento, tá certo? E aí a gente diz que todo indicador, ele é formado, vamos até escrever aqui, todo indicador, ele é formado de uma métrica, e uma métrica, uma métrica não, métrica é um indicador, ele é formado de uma medida, o indicador é uma métrica, ele mede, tá certo? Um evento, uma ação, um acontecimento, né? E todo indicador é formado de uma medida. O que é uma medida, gente? É a medida que vai servir para a gente poder mensurar o nosso desempenho. Por exemplo, unidades, percentual é uma medida, quilômetros é uma medida, tá certo? Então, todo indicador tem que ter uma medida. Você quer medir, né, baseado em quê, tá certo? Todo indicador tem que ter um índice. O que é um índice? É o número, né, que você vai obter a partir daquele indicador, né, para que você possa saber a quantas você anda no alcance do teu objetivo, do teu evento, da tua ação, daquele acontecimento, tá certo? Todo indicador tem uma fórmula matemática, todo indicador. Então, se você quer calcular, né, como é que você está em termos de, por exemplo, você quer treinar as pessoas do teu trabalho para que elas melhorem, tá certo? E aí o que você faz? Você cria uma fórmula matemática, né, para que você possa medir quantas pessoas você está treinando. Então, por exemplo, se você quer saber o percentual de pessoas, você cria a fórmula, né? Índice de pessoas treinadas. Aí você vai colocar o número total de pessoas que você tem trabalhando na tua empresa sobre o número de pessoas treinadas. E aí você vai ter, se você tiver, por exemplo, 500 pessoas trabalhando na tua empresa e você tiver 10 pessoas treinadas, você vai ter, não, vamos botar 10 não, vamos tiver 100 pessoas treinadas, você vai dizer que você teve aqui 10% das tuas pessoas treinadas, não é isso? Então, 10 dividido, não, que 10 dividido por 5 vai dar 20%. Eita, ó, sem saber fazer conta. 20%, claro que isso aqui vai multiplicar por 100, né? Então, 10 dividido por 5 vai dar 20% das tuas pessoas foram treinadas. Então, todo indicador, ele tem uma fórmula, tá certo? E essa fórmula serve para exatamente, né, você compor e obter um índice. E desse índice que vai ter uma medida. E tem mais, gente, todo indicador tem que ter uma meta ou um padrão de desempenho. O que é a meta? Então, por exemplo, você aqui conseguiu treinar 20%. E vamos imaginar que a tua meta seja treinar 50%. Todo indicador tem que ter uma meta. Ou então, um padrão de comparação. Por exemplo, que é o padrão de comparação? Você estabeleceu que para esse ano você quer treinar 50%. Mas você quer chegar ao padrão de 80%, porque é isso que toda a justiça do Brasil está treinando dentro, né, dos seus órgãos, tá certo? Então, você colocou esse ano 50%, o próximo ano 60%, o outro ano 70%, e a gente sabe que o planejamento estratégico do Poder Judiciário brasileiro, ele é válido nesse ano vai ser por 6 anos, né? Que começou a valer por 6 anos, que foi uma imposição do Conselho Nacional de Justiça, que se fizesse um planejamento estratégico para 6 anos. Então, a gente quer, ao longo desses 6 anos, ir aumentando essa quantidade de pessoas treinadas. Então, isso é o padrão de comparação. Mas você pode estabelecer metas diferentes. E aí vai ter momentos, né? Porque a gente vai ter um padrão de comparação que se assemelha às metas, tá certo? Outro detalhe importante. Então, entendemos os elementos que formam indicador. Entendido? São esses que eu acabei de dizer. Como é que você cria indicador? Como é que começou? Lá em 95, quando a gente passou a estabelecer objetivos e medir os resultados, nós tínhamos que criar os indicadores para a gente poder medir o alcance daqueles resultados, tá certo? Mas como criar indicador? E no início foi uma febre, todo mundo criando indicador na administração pública, que todo mundo queria medir tudo. E aí foi quando surgiram os estudiosos que passaram a dizer, gente, não é assim. O indicador, gente, ele tem que ter uma utilidade. Ou seja, ele tem que servir para tomada de decisão. Você criar um indicador que, às vezes, você pega aquele indicador, não serve para nada. Por exemplo, eu vejo que tem gente que mede horas estudadas. Ora, se naquele período que você estudou, você se levantou 10 vezes, você atendeu o telefone, você leu mensagem, ou seja, horas estudadas para ti não vale nada, porque ali não está medindo o que você estudou de fato.
Você tem que, por exemplo, criar outro indicador, assuntos estudados, tá certo? Porque horas você pode passar o dia inteiro estudando, 10 horas, só que líquido não dá 5 horas, não dá 3 horas, sei lá, porque você faz um bocado de coisa ali naquele meio. Então, quando a gente está pensando no indicador, a gente tem que pensar qual é a utilidade daquele indicador, tá certo? Outra coisa, o indicador tem que ser simples, né? Não pode ser uma coisa muito complexa, porque se você tiver um indicador muito complexo, né, você vai ter tanta dificuldade de medir, né, aquilo, que a gente diz que o custo-benefício do indicador, ou custo-efetividade, não compensa, porque você vai ter um custo tão grande que não vai te trazer as respostas que você quer, tá certo? Então, tem que ter útil, tem que ser simples, tem que, ele tem que, na hora, te trazer uma menção. Ele, na hora, tem que te trazer ai, faltou a palavra. É dizer o que é, para que veio. Então, quando você lê o indicador, por exemplo, o nome, né? Número de pessoas treinadas ou percentual de pessoas treinadas, você consegue enxergar, né? Eu me lembro que teve uma época que eu vi um indicador no Poder Judiciário que dizia assim, ó, o indicador chamava-se o congestionamento de processos no Poder Judiciário. E aí eu fiquei pensando, congestionamento de processos, o que é isso, né? Como é que tem congestionamento de processos? O que ele está medindo? Quer dizer, congestionamento eu entendo, né? É que está muitos processos, né? Mas o que ele está medindo? É o número de processos? É o número de processos que estão sem julgamento? O que ele está medindo? Ou seja, até hoje existe, você lá no TJ de Rondônia tem esse indicador. Mas assim, depois a gente sabe o que é, mas ele não... pronto, faltou a palavra. Ele não comunica bem, tá certo? Era essa palavra que estava faltando. Ele não comunica bem. Então, quando a gente fala de indicador, a gente tem que, para criar um indicador, a gente tem que ver uma série de condições, né, para que sirva para alguma coisa. Fora isso, gente, o indicador, ele tem que ter, primeiro, estabilidade no tempo. Porque se você ficar mudando de indicador toda hora, você não tem como comparar e ter, digamos, um padrão de desempenho, né? E fora isso, você tem que servir ou ter uma métrica em um outro para você ter uma série histórica para você ver se você está evoluindo ou se você está diminuindo, tá certo? Então, essas são as condições gerais para indicador. Quando a gente voltar no próximo bloco, eu vou falar sobre as dimensões dos indicadores, que é a parte mais importante, que é exatamente quando você cria um indicador, você pode medir a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade. E aí nós vamos agora entender e vamos usar as palavrinhas do bem para que a gente possa medir essas dimensões. Já já a gente volta.